Agora, 2h42, de volta com o Estúdio CBN, o primeiro, aliás, do mês de junho, né? Primeira semana do mês começando. E semana que vem já é Dia dos Namorados, hein? Na quinta-feira que vem, o comércio, tanto físico quanto online, já se preparando para isso. Você, Marco Guarizo, já comprou o presente desse ano? Pro Dia dos Namorados? É. Não comprei, nem vou comprar. Por que não? Porque eu não tenho namorada. Justo, justíssimo. Bom, tem muita gente que vai comprar ainda nesses próximos dias do mês de junho, né? Quem tem que fazer aí esse gastinho a mais, né? Desembolsar um valor. E aqui em Campinas, olha só, o campineiro está disposto a gastar R$ 167,90 com esse presente aí para a data, para o Dia dos Namorados. É uma estimativa que foi divulgada pela ASIC, a Associação Comercial e Industrial aqui de Campinas, e só Campinas deve movimentar mais de 185 milhões de reais nesse Dia dos Namorados. É prevista uma alta aí de 5% nas vendas do comércio. E aí tem, além dos presentes, os jantares também, né? Aquelas experiências personalizadas. Então, essa estimativa aí já engloba tudo isso, tanto os presentes quanto também faturamento aí dos restaurantes, né? Aqui da nossa região. E tem um impacto grande também para o comércio nacional. É sobre isso que a gente conversa agora com a Paula Sauer. Ela que é professora de economia, também especialista em economia comportamental. Fala conosco ao vivo aqui no Estúdio CBN. Oi, Paula, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, vocês estão vendo o look, né, para a ocasião aqui, toda de coraçãozinho, para aparecer aqui no Dia dos Namorados. Tudo bem, gente? Tudo bem, professora, bem-vinda. Tá chique. Tá chique, nosso ouvinte aqui da CBN que está acompanhando pelo YouTube também, tá vendo aí o look personalizado, agora... Para ocasião. Agora, professora, mesmo os mais românticos aí, né, querem fazer uma coisa especial, desembolsar um pouquinho mais, acabam gastando mais que essa média prevista de cerca de R$ 170, porque além do presente tem toda a experiência, como a gente comentava, né, um jantar especial, às vezes uma viagem ali no final de semana, é um impacto positivo para vários setores da economia, né? Sem dúvida, tem gente que espera o ano inteiro por essa data, né? O setor de floricultura, restaurantes, viagens, se organiza porque essa é uma das datas mais importantes do ano também para o varejo. A gente ainda está se recuperando da Páscoa, mas já está preparando aí o bolso para comprar o presente do Dia dos Namorados. Pelo ticket médio, professora Paula, se a gente for pensar aqui em R$ 167,90, né? O ticket médio, esse é o valor do preço, né? Os jantares, as viagens que a Tayla citou aí são mais uma injeção na economia. Sem dúvida nenhuma, né? A gente está falando aí para esses dados de Campinas, para você ter uma ideia, a média nacional é um pouquinho mais alta, mas isso é intenção de compras. Sim. Então, na hora de falar intenção, para ficar bonito, a gente dá uma caprichada nessa intenção aí do gasto, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente acaba olhando um pouquinho mais para o bolso, para o preço. E é importante também não se apertar para comemorar, né? Não adianta fazer uma dívida agora para ficar bonito na foto e depois ficar apertado o resto do ano. Não pode fazer isso. Então, é caprichar em alguma coisa carinhosa, afetuosa, que converse com o casal, mas não se apertar, né? Não se endividar. E, professora, você comentou até que o ticket médio nacional ele é um pouquinho maior que o de Campinas, é isso? Qual que é o valor médio que o pessoal está estimando gastar? As pessoas estão dizendo R$300, mas estão esperando aí alguma coisa em torno de 230, alguma coisa assim, em média, para o presente de Dia dos Namorados, e aí pensando que tem o restaurante, os mais românticos vão chegar com um buquê, e aí se não quiser gastar, não inventa rosas colombianas, que elas ficam caríssimas no Dia dos Namorados. Então, é ser criativo, carinhoso, mas também vamos pensar aí para não fazer besteira, né? Nesse período, professora, os preços sobem, como, por exemplo, algumas datas sazonais importantes para o comércio, o Natal, por exemplo, né? Dia das Mães, Dia também, das a gente Mães, nota isso, né? o Dia dos Namorados tem um certo reajuste acima da inflação aí nos produtos? Sim, tem sim, porque nessa época do ano, em datas comemorativas de uma maneira geral, o consumidor ele fica menos sensível à variação de preço. Pode até aumentar um pouco o preço, mas você não vai chegar na casa da namorada de mão abanando,
né? A mesma coisa vale para o Natal, vale para o Dia das Mães, né? Então, o consumidor fica menos sensível à variação de preço e ainda tem mais. Quanto mais perto chega da data, vai tendo um ajustezinho ali no preço, porque sabe que ninguém vai querer deixar de comprar o presente, de fazer um agradinho. Então, quanto antes comprar, o quanto antes se planejar para fazer esse gasto, melhor para fazer bonito na data, né? E o e-commerce pode ser uma alternativa para isso, Paula? Porque quem vai comprar, de repente, pela internet, como é na semana que vem, já está se planejando, deve comprar nessa semana para conseguir que o presente chegue a tempo, né? Não, sim, sem dúvida nenhuma, o e-commerce ele tem tido cada vez mais um espraiamento, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas têm buscado muito o e-commerce. E aí tem uma coisa que vale para isso, é pensar na experiência. Ninguém quer arriscar no Dia dos Namorados que o presente não chegue. Então, as lojas também precisam se preparar, não só para fazer um atendimento diferenciado, para trazer uma experiência bacana para o cliente, mas também que o cliente se sinta confortável e que se sinta seguro de que o presente vai chegar no dia certo, na data, lá na mão do bem amado, né? Não pode passar vergonha. Comprei, mas não levei. Então, sim, o e-commerce tem tido uma vantagem, né, da praticidade, da agilidade, mas o consumidor ele precisa estar muito seguro de que aquele presente vai chegar no dia, do jeito que ele escolheu, do jeito que o bem amado gostaria de receber, né? Professora, para quem vai para um restaurante, por exemplo, né? Tem restaurantes que fazem as reservas e aí tem aquele cardápio especial, às vezes tem uma apresentação musical, várias coisas diferentes feitas para os casais no Dia dos Namorados e às vezes tem um couvert a mais também. Isso, por exemplo, tem que ser detalhado para o consumidor, porque senão ele vai despreparado, vai pensando em gastar um tanto e vai gastar mais. E isso pode dar problema também. Não, sem dúvida nenhuma, né? Então é importante você fazer a pesquisa antes de ir para o restaurante do que, né, o que está sendo oferecido, o que tem para aquela data, se naquele dia vai ter um couvert especial, um cantor especial, para você não ter nenhuma surpresa. E outra coisa também, se vale aí a dica, para quem puder fazer reserva no restaurante, é melhor, né? Porque ninguém merece no Dia dos Namorados ficar na fila pro restaurante. Sim. Quebra todo o clima, né? Ai, quebra todo o clima. O professora falando também dos itens, né, mais procurados aí para presentear nessa data para as mulheres, os mais procurados pelos namorados no caso, são os perfumes, cosméticos, também roupas, joias, aí para quem pode desembolsar um pouquinho mais, né? Bijuteria, calçados e flores também. E para os homens, o que as mulheres mais procuram aí são eletrônicos, roupas, calçados, perfumes e artigos esportivos. Considerando o preço aí desses itens, dá para gastar mesmo essa média de R$ 300 que é prevista aí para o ticket nacional, Sim, mas dá para economizar também, né? Fácil, fácil. E aí, agora vem uma dica aí de bem de economista. A gente tem que prestar atenção. Tem uma coisa chamada Pink Tax e que a gente pode esticar ela um pouquinho para pensar na data do Dia dos Namorados. O Pink Tax é alguma coisa que diz assim: todo produto relacionado ao uso feminino ele acaba sendo mais caro, né? E quando eu penso no Dia dos Namorados, eu penso que todo produto agora que ele tem um pouquinho de romance, né? Feita essa roupinha aqui que eu tô, cheia de coraçãozinho, vermelhinho, com florzinha, com amorzinho, ele tende a ficar mais caro nessa época do ano. Então, é para a gente ficar muito atento, né? São presentes específicos, né? A joia, o perfume, e provavelmente todos eles vão ter uma pitadinha a mais no preço em função dessa época do ano. E a gente já sabendo disso, de novo, entra a questão do planejamento para a gente não passar nenhum aperto, né? Passar por nenhum desconforto. Porque todos esses presentes que a gente já sabe que vão aumentar a demanda, vai aumentar também um pouquinho o preço.
Tá certo. Bom, agradeço muito aqui a participação da Paula Sauer, ela que é professora de economia e também especialista em economia comportamental, falando conosco sobre o Dia dos Namorados. Está chegando aí na semana que vem. Quem já se planejou já economizou bastante, né, professora? Sim. Bom, mas ainda dá para economizar. Ainda eu dá que agradeço, tempo, né? Ainda dá tempo, ainda dá. Eu que agradeço, foi um prazer. Todo nosso, professora Paula. Agora 2h52, intervalo aqui no Estúdio CBN.